Olá, é, hoje o tema também é bem interessante, né? Depressão no idoso. Eu tenho falado bastante sobre depressão, então hoje eu vou falar um pouco sobre a depressão no idoso, que é muito importante. Vamos lá. Atualmente a depressão está presente em todas as faixas etárias, independente da idade, ninguém pode afirmar eu jamais terei depressão. Houve um tempo que as pesquisas mostravam que uma incidência muito grande em adolescentes e jovens, porém esse quadro ele tem se modificado um pouco nos últimos anos. Segundo a última pesquisa nacional de saúde, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, também conhecida como IBGE, a doença atinge mais de 11% da população, acima dos 60 anos de idade. A depressão em idosos, ela pode apresentar uma forma diferente dos demais grupos. É muito comum que a pessoa idosa não verbalize suas dores emocionais. Pensa, se para o jovem isso já é difícil de ser feito, para o idoso é muito mais complicado. Dificilmente nós vamos ouvir um idoso se queixando de tristeza, de desânimo, de angústia. Para ele será muito mais fácil falar das dores físicas. E você vai ver, por um exemplo, eu estou com dor de cabeça, estou com dor de estômago, estou com problema no intestino, estou com dor nas costas, estou com dor muscular, estou com tontura, a pressão está alta, o coração não está muito bem. Por vezes acontece também de manifestarem também um certo pessimismo, negativismo, falta de energia, né, alterações no sono e no apetite. Embora não verbalize de forma direta, para muitos a terceira idade ela vem acompanhada de um sentimento de profunda solidão e sentimento de inutilidade. Isso se dá principalmente quando a família já não se faz mais tão presente na vida daquela pessoa. Isso aumenta muito quando o idoso se dá conta que já não tem mais a mesma agilidade física, a mesma rapidez cognitiva, sensação de incapacidade frente às dificuldades motoras e tantas outras coisas que vão aparecendo com o decorrer. Agora podemos nos perguntar quais são as principais causas da depressão na pessoa idosa. Bom, eu diria as causas são sempre multifatoriais. É importante levar em consideração os fatores biológicos, psicológicos, ambientais e também os fatores que são inerentes ao envelhecimento. É nessa fase que acontece a perda do papel social, como, por um exemplo, parar de trabalhar, sustentar a família. É, desculpa, porque essas situações já vêm acompanhadas da aposentadoria e, em muitos casos, o sentimento de inutilidade. É muito difícil em nosso país uma pessoa acima de 60 anos ser realocada no mercado de trabalho, é muito difícil. A pessoa sabe que tem muito a ensinar, tem muito a contribuir com a sociedade comum, mas as oportunidades são praticamente inexistentes. Outro fator significativo é o afastamento da família. Você sabia que o número de idosos vivendo em asilos ou em casas de repouso está em torno de 84 mil? É muita gente. Inúmeras são as razões que levam as famílias a colocar os idosos no asilo. Nós não estou aqui para julgar a atitude de ninguém. Outras pessoas vivem sozinhas a vida inteira e terminam as vidas nessas instituições. O fato é que para a grande maioria o sentimento de abandono é o mais pesado e o mais difícil. E alinhado a isso tem o falecimento do cônjuge e toda a tristeza que a situação já traz. Outro ponto a ser considerado são as limitações físicas e as questões degenerativas próprias da idade. Aparecimento de AVC, infarto, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, demências, pressão bastante alta. Já são bastante comuns nessa faixa etária da vida. Não podemos esquecer que idosos que já possuem histórico com depressão e que em determinado momento da vida vivenciou a depressão, ele tem maior probabilidade de ter uma reincidência nessa fase da vida. Além do mais, nós precisamos lembrar que os desequilíbrios emocionais, eles tendem a piorar outras doenças que a pessoa já traz consigo. O último ponto que eu sinalizo é o uso de alguns medicamentos antivertiginosos e doenças como a tireoide, por um exemplo, que causam quadros de sintomas muito parecidos com a depressão.
Daí a importância de um real acompanhamento médico para saber o que de fato a pessoa está tendo e fazer o tratamento correto. Agora, como é que nós podemos ser instrumentos de ajuda para essas pessoas? Bacana. Primeiro, dando atenção. Proporcione ao idoso contato afetivo e efetivo com a família. A falta de atenção da família é uma das principais queixas de uma pessoa idosa. E não é muito raro a gente escutar isso, né? De pessoas de meia idade dizendo: mas ele não entende, fica repetindo a mesma coisa, é briguento, é chato, é isso e aquilo. É preciso sempre nos lembrar, houve um tempo que eles cuidaram de nós e fizeram tudo o que podia para nos ajudar. E olha que eles não tinham os meios que nós dispomos hoje. A vida é uma troca. Uma hora eu cuido, outra hora eu sou cuidado. Portanto, não deixe para valorizar um ente querido só depois que ele morre. Aí já não adianta mais chorar. Para, escuta suas histórias, se interesse de fato por essa pessoa. Todos nós, sem exceção, sabemos quando a pessoa está do nosso lado nos ouvindo por prazer ou por obrigação. Presta atenção nisso. Outro ponto, não deixe o idoso sozinho por grandes períodos. A solidão é terrível e maltrata muito quando nós falamos de depressão em idosos. Por essa razão, é muito importante que a família se organize e haja um revezamento para não deixar a pessoa sozinha por grandes períodos. Esse cuidado, além de espantar a solidão, vai ajudar a evitar incidentes domésticos como quedas, queimaduras, esquecer um gás ligado, esquecer a porta aberta e etc. Os acidentes domésticos são muito comuns nessa faixa etária da vida por causa da dificuldade de locomoção e da questão motora. O outro ponto é: permita que o idoso faça as coisas que ele goste. É fato que a terceira idade pode vir acompanhada de uma série de problemas do corpo, como saúde, dificuldade motor ou até mesmo dificuldades de locomoção. No entanto, com os cuidados e os tratamentos corretos, isso não é motivo para que o idoso se afaste das atividades que ele gosta de fazer. Possibilite o seu ente querido ou a pessoa que você está cuidando atividades prazerosas, como, por um exemplo, assistir um futebol, ou um esporte que ele goste, fazer uma hidro, caminhar é bom, ainda que seja na cadeira de rodas, para pegar um sol, né, que a vitamina D é importante, colorir, fazer palavras cruzadas, ler um pouco, aprender a mexer em alguns aplicativos do celular, jardinagem e muitas outras coisas. São inúmeras as possibilidades. Um outro ponto, uma outra dica: tenha tempo para o lazer. Muitos idosos acabam ficando presos nas suas casas, seja por conta da dificuldade motora ou por problemas de saúde. E não faz bem para ninguém ficar tanto tempo no mesmo lugar de forma ociosa, né? Tempo ocioso é a oficina do diabo. Nesse sentido, proporcione para uma pessoa idosa um tempo de lazer. Hoje em dia existem em muitas igrejas e muitas associações grupos de idosos com atividades super diversificadas que ajudam e muito, porque além das pessoas irem e poderem encontrarem com outras pessoas e conversar, rir, se divertir, esses locais geralmente oferecem inúmeras oficinas que ajudam e muito em todos os sentidos. Além disso, você pode também incluir a pessoa idosa nas atividades de família. Ir ao cinema, ao passeio, ao supermercado, entendeu? A um almoço, a uma festinha de aniversário, enfim. Crie, entende, tem muita variedade de lugares que você pode levar um idoso. E por último ponto, não se esqueça do acompanhamento psicológico. Entenda que a depressão é uma doença que precisa ser tratada como qualquer outra doença. Se a família percebe que não está dando conta de fazer esse acompanhamento sozinho, não hesite em procurar os profissionais da saúde mental. Existem muitos tratamentos que podem melhorar e muito a qualidade de vida da pessoa portadora da depressão, do idoso com depressão. E nós podemos ajudar e muito nesse sentido, se houver um acompanhamento correto. Eu espero ter ajudado, espero ter deixado um conteúdo legal para vocês, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Muita saúde na mente, fiquem todos na paz, ok?